Olá, tudo bem? Eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Prazer em te conhecer. Para quem está chegando novato aqui no meu perfil, hoje eu quero trazer mais uma pílula sistêmica. Eu não sei se vocês viram, mas está rolando aí no feed o devocional 21 dias. Hoje eu estive trazendo o nosso 5º dia do devocional e eu havia começado um projeto, das pílulas sistêmicas. Então hoje eu quero trazer uma pílula, e essa pílula hoje eu estarei abordando ela dentro do tema Onde estão as moedas? Sim, esse livro ele é um conto, de Onde estão as moedas, do João Garriga. Onde estão as moedas oferece novas perspectivas para a alma, tanto para os que sofrem ao pensar em seus pais, como para os que pensam neles com gratidão ou com despeitos. O que nos traz, então, esse conto, Onde estão as moedas? Mas antes disso, eu quero lembrar o seguinte: cada família é uma matriz de força e de dor, visitadas pelo grande poder de viver. O que isso quer dizer, Renata? Que o que nós reprovamos, tudo aquilo que nós reprovamos, irá nos aprisionar. Tudo aquilo que nos falta, que nós excluímos, irá nos aprisionar. E só de fato o que nós amamos e incluímos pode nos libertar. Quem nega as suas origens e as suas raízes, apaga a sua própria identidade. Há uma gravidade nisso. Isso é grave. E o que nos fala, então, esse conto, O conto de Onde estão as moedas. Esse conto, ele começa relatando sobre uma pessoa que teve um sonho, Em algum lugar, em alguma época, uma pessoa teve um sonho que estava sendo visitada pelos seus pais no decorrer da noite, e ali nesse sonho, os seus pais entregaram a essa pessoa moedas. Ela não soube mensurar e também não descreveu nesse sonho quais os valores que haviam nessa moeda, se eram moedas aqui, digamos hoje na moeda, de hoje em dia, R$1, de 50 centavos, de 25 ou de 10. Também não soube especificar qual o material, se era ouro, bronze, prata, cobre, ou um níquel qualquer. Não soube especificar, nem o valor e nem o tipo de material ao qual eram essas moedas que estavam ali recebendo. Acontece que essa pessoa que teve esse sonho, quando ela sentiu-se receber essas moedas, ela sentiu um grande gozo e uma grande gratidão por estar ali recebendo, mesmo sem especificação do material ou do valor que continham naquelas moedas. E ali, então, ela voltou a dormir em paz, e quando acordou no dia seguinte, ela, se lembrando desse sonho, resolveu ir até os pais e ali, relatando para eles o que havia acontecido nesse sonho, ela disse com muita gratidão: isso me trouxe paz, isso me trouxe integridade, isso me trouxe completude. Eu não sei especificar o valor que haviam em cada moeda, eu não sei especificar no sonho, eu não consegui entender e interpretar no sonho a classificação do material, porém isso me trouxe paz, então eu as recebo como suficiente. E os pais ali, entendendo aquele coração grato, olhando para aquele filho, também se sentiram gratos de poder proporcionar aquelas moedas ao filho. E tem uma frase no livro que ele diz o seguinte: não há fertilizante melhor do que as próprias origens. Então, no decorrer dessa história, eu estou aqui trazendo ela bem de forma resumida, porque na medida em que ele relatou esse sonho ali para os seus pais e se afastava, ele conseguia caminhar com firmeza. E na vida ele foi caminhando com passos firmes sobre o solo, por onde ele passava. Nos seus relacionamentos eram bem-sucedidos, nos seus negócios eram bem-sucedidos, porque ele teve diante de si, diante dos seus olhos, um caminho muito claro a um horizonte promissor que se abria à sua frente, porque ele recebeu essas moedas como sendo suficiente, Então, ele pôde prosperar
seguindo a vida. E de vez em quando ele olhava para trás para os seus pais e relembrava com gratidão as moedas recebidas. Foram suficientes, foram mais do que o suficiente, mesmo sem saber o tipo de material. Eu as recebi com coração muito grato. Porém, o livro continua e ele nos traz uma outra história, um outro personagem. O que aconteceu com esse outro personagem? Esse outro personagem, uma noite qualquer, em qualquer canto do mundo, em um outro tempo qualquer, uma outra pessoa teve o mesmo sonho, né? Essa pessoa ali, ao dormir, teve esse mesmo sonho que ele estava recebendo os seus pais, e os seus pais ali chegaram, né? E lhe entregaram moedas. E da mesma forma, essa pessoa não conseguiu ali identificar o tipo de valor que continha em cada moeda e tampouco o tipo de material que era cada moeda a qual ele recebia. Porém, ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu um certo incômodo e um desconforto muito grande. Sentiu-se invadida por uma amargura, por uma inquietude, por uma sensação de tormento e por um dilacerante mal-estar. E aquilo a afligiu o restante da noite. E naquele desconforto, ao acordar, ela foi até os pais. E ali, chegando aos seus pais, ela foi relatar-se desse sonho. Olha, eu tive um sonho. Eu não consegui identificar o tipo do valor, o tipo do material, só que eu não aceito as moedas que vocês vieram me dar. Eu mereço mais. Não é isso que eu preciso. Não é só isso que eu mereço. Eu não aceito, eu nego, eu rejeito essas moedas que vocês vieram me dar. Não importa, porque eu me sinto vazio, prejudicado e ferido. O que vocês me deram é muito pouco. E eu venho lhe dizer que as moedas não são boas o suficiente. As moedas que vocês me deram não são boas o suficiente. Eu mereço mais. Eu quero mais. Elas não correspondem às minhas necessidades. Portanto, não quero e não aceito. E ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas o meu caminho seria muito duro e muito triste. E eu não conseguiria ir muito longe só com essas moedinhas que vocês estariam ali me oferecendo. Caminharei sem elas. Podem permanecer com elas. Não quero, não aceito. E os pais, que como todos os pais se sentiram menores e sofrendo com tal situação, reconhecendo que aquele filho estava agindo com tamanha ingratidão, os diminuindo, os deixando triste. Simplesmente ficaram desgostosos. E aquele filho partiu. Negando essas moedas. Diante da dificuldade de aceitar e receber a grandeza e o desejo de dar, que se fizeram pequenos. Ele fez com que os pais fossem pequenos perante ele. E na própria arrogância, ele perdeu força porque ele começou a caminhar sem ter forças para prosseguir. O filho se sentiu impetuosamente forte ali no início, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, uma força feroz, porque ela era movida por uma ira, por uma revolta, por uma raiva. Só que essa força não foi sustentada, porque ele simplesmente rompeu com um vínculo, com a ingratidão. Era um tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano. Aquele em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficiente para aceitar a realidade tal como ela é, e a nossos pais tal como são. Somente quando eu olho para eles, aceito as moedas que eles me deram, como eles foram capazes de me dar, da forma que eles foram capazes de me dar, do material que eles foram capazes de me dar, é que aí sim eu posso recebê-las como suficiente e alcançar a força para prosseguir. E esse filho, dizendo que não aceitava, nunca mais sentia-se forte, mas também sentia-se vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida em que se afastava da casa de seus pais, sentiu os seus pés se elevarem
alguns centímetros do solo de seu corpo. No entanto, o flutuante não podia se perceber de seu verdadeiro peso real, porque ele estava vazio, ele estava sem força, ele não tinha paz interior. E aí, qual a consequência disso? Será que a pessoa que tem as moedas que mereço, dos quais necessito e de que correspondem, as moedas que não aceitei dos meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneiras justas e conveniente, irá alcançar êxito na vida? Será que as pessoas que rejeitaram, porque acreditam que são merecedores de receber mais, irão alcançar êxito? O indivíduo se apaixonou e se sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E de repente ele imaginou, quem sabe ela não tem as minhas moedas que eu estou em busca? E no decorrer do livro ele vai relatando que essa pessoa foi passando pela vida, foi buscando essas moedas no serviço, foi buscando essas moedas no emprego, foi buscando essas moedas nas diversões, foi buscando essas moedas nos parceiros, foi buscando essa moeda nos vícios, no filho, quando chegou o filho. Será que esse filho vem para suprir esse vazio, esse buraco que está aqui interno, porque eu rejeitei as moedas lá dos meus pais? E o livro vai discorrendo, será que esse filho tão amado que eu espero tem as moedas que eu mereço, das quais eu necessito, que correspondem àquelas que eu não aceitei dos meus pais, que eu não soube dar o devido valor às moedas que eles estavam me entregando? Será este o ser que tem aquilo que mereço? Ele foi procurando nos outros, nos relacionamentos, nas pessoas, e não encontrava as respostas das quais ele precisava. Por fim, ele adoeceu. Estava na fase média de vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu-se interior se quebrar e gritou: socorro! Socorro! Onde estão as minhas moedas? Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? O que será que ele fez? Buscou ajuda. Ele buscou ajuda na terapia, e com a terapeuta prontamente o recebeu. Ele olhou profundamente, pausadamente para ela e disse: será que as minhas moedas estão aí? Será que as moedas estavam com ela? O terapeuta viu nos seus olhos impacientes que continuavam buscando as moedas no lugar errado. As moedas não estavam com ninguém, das quais ele estava procurando. Ele sabia que as pessoas desejavam mudar, mas também que eles custa dar o braço a torcer. Não tanto por dignidade, mas por teimosia e costumes. Eu nasci assim, vou morrer assim. Essa é minha cruz, esse é o meu destino. Então, impacientemente de buscar aonde ele não estava conseguindo encontrar as suas moedas. E eu não tenho as moedas, todo mundo lhes dizia, eu não tenho as moedas que você está procurando. Mas eu sei onde e podemos trabalhar juntos para que também você possa descobrir onde estão e como pegá-las. Então o terapeuta ali trabalhando com ele, olhando para esse indivíduo, disse-lhe o seguinte: sei onde estão as moedas. Estão com seus pais. Aquelas moedas que você rejeitou, aquelas moedas que você negou, aquelas moedas que você julgou que não eram suficientes, são essas as moedas que irão preencher. Elas estão na fonte. E somente na fonte você conseguirá preencher esse vazio. Esse conto, aqui eu estou trazendo ele bem resumido, mas ele traz, né, esses dois personagens que tiveram o mesmo sonho, com as mesmas moedas, com a mesma definição de não ter clareza através desse sonho de quais eram esses materiais, de quais eram o valor impresso em cada moeda.
mas que eram as moedas suficientes. Só que um acolheu, recebeu de coração grato, de coração humilde, de coração quebrantado, como as moedas suficientes recebidas de seus pais, e tomou a força vital para a vida. O segundo personagem, ele simplesmente negou, e ao negar, ele perdeu a força. Ele perdeu a força de prosseguir na sua jornada, na sua caminhada, e foi pela vida buscando as moedas nos outros, nas coisas. Toda busca em excesso que eu tenho fora, todo excesso esconde uma falta. Esse excesso de buscar por essas moedas no externo demonstrava uma falta interna, a qual ele negou. Ele negou receber essas moedas. Falar sobre o conto das moedas é trazer essa reflexão. Você tem recebido as moedas? Você soube receber as moedas que você recebeu de seu pai? Qual é a moeda principal que essa não tem valor e é imensurável valor? A sua vida. Se você ainda não conseguiu tomar essa grandiosa moeda que você recebeu deles e ainda acredita que você merece receber algo mais, que você não recebeu o suficiente, eu sinto muito lhe dizer, é preciso voltar atrás, dar um passo atrás. É preciso olhar para suas origens, olhar para suas raízes, para de fato conseguir conectar com as suas origens e com a sua identidade. Porque a mãe é vida, a mãe é iniciativa. Se você está aí com muitos projetos, tendo iniciativa e não consegue ter acabativa, a mãe é a iniciativa e o pai é a acabativa. O pai é o impulso para a vida, é aquele que gera a força de propulsão, de expulsão, de acabativa na vida. Na mãe nós chegamos semente e saímos pingo de gente. Por quê? A mãe é acolhimento, né? A mãe é gerar. Mas se eu estou gerando e não estou conseguindo, né, colher esses frutos, se essas sementes estão morrendo antes de germinar, para gerar esses frutos, está me faltando força. A força que vem do masculino, que nesse caso é do pai aqui, pai biológico, leiam-se pai biológico, é muito importante na vida porque para qualquer pessoa ela é fundamental, a energia dos dois. Pois é complementar a vida que vem da mãe energeticamente, tanto no masculino quanto no feminino. A mãe representa a vida, o pai representa o mundo, os limites, a superação. A força do pai que nos leva adiante, que nos mostra a coragem de seguir em frente. É ele quem corta o cordão umbilical. O nosso primeiro parto, né? Nós possuímos 2 partos. O nosso primeiro parto ali é o primeiro parto do nascimento. A partir do momento em que a gente nasce ali, a gente, né, corta aquele cordão umbilical. Mas esse segundo cordão umbilical aqui, que é o pai quem corta, é o cordão umbilical da simbiose, porque todos nós que nascemos, nós nascemos numa profunda simbiose com mamãe. Mas nós não podemos permanecer nessa esfera materna, porque se a gente permanece só na esfera materna, a gente não tem força de ação e propulsão para prosseguir para a acabativa. E o pai é quem corta esse cordão umbilical para romper exatamente com essa simbiose, porque o pai é o nosso primeiro diferente. Se nós chegamos na mamãe semente e saímos pingo de gente, então para que a gente se torne gente de fato, gente adulta, nós precisamos tramitar, passar por essas 2 esferas, né? Pela necessidade aí desse acolhimento, da nutrição que vem da figura materna e também dessa propulsão que vem da figura paterna. E um fato interessante que eu preciso ressaltar aqui para você: quem permite, quem autoriza esse filho ir para essa esfera do pai e romper essa simbiose é a própria mãe. Então, se a própria mãe não permite, não autoriza, né? Se ela julga o pai, se ela critica o pai,
independente de estarem separados ou não, mas quando estão, né, separados, isso é mais grave, porque aí vai entrar a alienação parental. Então, tudo aquilo que você julga em um ou no outro, você está colocando essa criança frente a uma divisão de escolha. Será que eu posso amar o papai? Será que eu posso amar a mamãe, já que eles falam mal um do outro? E nisso irá tirar metade da força dessa criança, como se estivesse matando metade desse filho, metade dessa criança, porque nós somos 50% pai, 50% mãe. E tudo aquilo que, perante o meu filho, né, que eu venha falar mal do meu esposo, se eu não souber separar o que é a figura homem, enquanto homem esposo, enquanto homem pai, porque isso são funções, e se eu não souber definir isso muito bem claro, o filho vai entender que tudo que eu estou falando da pessoa ali é o pai dele. E isso vai colocar a criança perdida e sem força. E não vai haver esse segundo parto, né? Esse segundo parto do romper a simbiose para prosseguir. Nós sempre iremos olhar para os pais através do olhar da nossa mãe. Por isso que eu trouxe isso aqui. Se você julga, se você critica, se você coloca esse homem como um ninguém, né, diminuindo o potencial e a capacidade dele, o seu filho vai olhar da mesma forma. Se seu filho olha da mesma forma para esse homem, para esse pai, para essa figura, ele não vai tomar essa força. Ele não vai ser capaz de romper essa simbiose, permanecendo somente na esfera materna, essa pessoa não vai ter força. Isso traz muitas consequências, traz muitas implicações. E sem a permissão dela e sem essa autorização para ir para essa esfera do pai, né? Nós ficaremos só na esfera materna e sem força para avançar. Isso é muito sério, porque uma das maiores implicações que traz sobre não tomar essa força do pai seriam os próprios vícios. Se nos falta pai, nos falta força para avançar e realizar os nossos planos e projetos. E sem essa força, sem segurança, nós não teremos confiança. Quando digo falta de pai e mãe, não estou aqui me referindo à figura em si, pai e mãe humano que faltou, ou aquele pai que maltratou, aquela mãe que maltratou, que abusou, que rejeitou, que abandonou. Mas é uma postura interna, independente de como foi, independente do que eles fizeram. É possível tomar, através de uma postura interna, tomar esse pai e essa mãe internamente. E é nessa postura sistêmica que eu consigo olhar para o presente mais precioso que eu recebi, para a moeda de grande valor que eu recebi, para a moeda mais valiosa que eu recebi, que é a minha própria vida. Se eu não conseguir ter esse olhar para com eles, eu vou permanecer sem forças na vida, um vazio interno, e nada que eu busque no externo irá ser capaz de preencher esse vazio. A criança que precisa lidar com muitas faltas de pai e mãe, né, que precisou lidar com muitas faltas, com muitas carências, com muitas dores na infância, ela irá desenvolver uma força grandiosa dentro de si para conseguir seguir adiante. Mas ela só se apropria dessa força se parar de olhar para trás, tomar esses pais e começar a olhar para frente. Então eu deixo aqui essa pequena passagem dentro desse conto, trazendo um pouquinho sobre essa necessidade de estar aí recebendo essas moedas que você recebeu, né? Recebendo pai e mãe como os pais perfeitos, como os pais certos para que você seja exatamente quem você é. Uma vez a minha mãe me disse o seguinte, dadas as circunstâncias da que a gente estava passando na vida: perdão, minha filha, eu poderia ter escolhido outro pai. Eu falei, não. Se fosse outro homem, eu não seria quem eu sou. Jamais. Jamais eu seria quem eu sou, porque eu sou a junção de vocês dois. Exatamente a junção de vocês dois, sendo 50% um, 50% o outro. É como se fosse duas perninhas. Perninha esquerda, perninha direita, né? Se eu nego uma dessas perninhas, eu vou estar manca pela vida. E aí?
Como que você está? Você está ok com essas suas perninhas ou você está mancando pela vida? Essas moedas significam uma possível reconciliação das partes que negamos e do que nos foi dado, do que nos foi transmitido como suficiente. Então eu deixo aqui para você hoje esse conto, uma pequena reflexão através desse conto. Onde estão as moedas? Onde estão as suas moedas? Você já as recebeu? Você as recebeu com coração grato? Ou você acha que não foi o suficiente? Se você ficou com alguma dúvida, se estiver precisando de ajuda, pode deixar aqui embaixo, curte, compartilhe, encaminha para alguém. De repente tem alguém aí que esteja precisando ouvir uma mensagem como essa, se fez sentido para você. E se estiver precisando de ajuda dentro da visão sistêmica, eu estou trabalhando, estou atendendo, né, com os processos exatamente de levar a buscar as raízes de muitas questões das quais você possa estar vivenciando. Se estiver precisando de ajuda, pode me mandar um oi que eu te explico exatamente como que são esses processos, como facilitadora em constelação, como terapeuta sistêmica. Será um prazer imenso estar lhe atendendo, estar lhe auxiliando, estar lhe conduzindo, porque não existe mudança. A própria palavra nos diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Eu sempre falo isso aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu for olhar para o mundo, é grande demais e eu não tenho capacidade mínima nenhuma de mudar o mundo aí fora, nem tampouco mudar o outro. Eu não posso mudar os meus pais, eu não posso mudar meu esposo, eu não posso mudar o meu filho. O meu filho eu preciso orientar e ensinar. Mas a única pessoa que eu posso mudar é a mim mesma. Então, se fez sentido para você, se você está chegando aí em alguma situação que não suporta mais o que você está vivenciando, há um caminho. Há um caminho. Através de todo esse processo do qual eu tenho trabalhado, há um caminho para essa mudança. E essa mudança começa o quê? Internamente. É mudar o meu mundo interno. Trocar as lentes. Começar a trocar as minhas lentes. Para ver o externo com um outro olhar. Um beijo no coração. Esse foi a pílula do dia, a pílula sistêmica. Onde estão as moedas? Onde estão as suas moedas? Beijo no coração e até breve.